Para os visitantes do Jurassic Park, um vídeo institucional explica que usam o DNA de rãs para preencher o código genético dos dinossauros. 60 minutos depois, Alan Grant se agacha na selva, examinando cascas de ovos quebradas. Pequenas pegadas de dinossauro bebê marcam a lama. Grant levanta os olhos. Malcolm estava certo. A mesma informação científica, DNA de rã preenchendo lacunas genéticas, vista por dois homens diferentes. Hammond viu a solução técnica perfeita. Grant e Malcolm veem que jamais se teve controle total do que acontecia no parque. Essa diferença revela duas formas opostas de compreender a relação do humano com a natureza. Na primeira forma, temos o que o antropólogo Bruno Latour chama de moderno puro, aquele que acredita genuinamente na separação total entre natureza e cultura. No filme, é encarnado no Hammond. No seu laboratório, ele observa a criação como um deus da biotecnologia, posicionando como testemunha da criação, convencido de que pode ressuscitar e controlar a vida através da técnica. Sob o viés da antropologia, a cena do laboratório com suas superfícies brancas e estéreis materializam a objetividade científica. Os cientistas aparentemente trabalham separados do processo que executam. O filme visualmente trabalha com o nosso imaginário de separação, típico da modernidade, entre sujeito conhecedor e objeto conhecido, entre cultura humana e natureza manipulável. Para Raymond, os dinossauros pertencem inteiramente à esfera da natureza objetiva. Podem ser estudados, manipulados, controlados através de aplicação de conhecimento técnico. Os humanos, por sua vez, ocupam a esfera da cultura livre, capazes de decidir soberanamente sobre os usos da natureza dominada. Essa separação não é apenas ideológica para Raymond. Ele a experimenta como realidade evidente e natural. Mas Raymond sofre de 3 cegueiras constitutivas que Latour identifica nos modernos puros. São cegueiras estruturais, não falhas pessoais, impossibilidade de ver as contradições do próprio projeto moderno. A primeira cegueira, DNA de rã é tomada como solução, mas para o controle total que é buscado pelos cientistas, torna-se um problema. Hammond vê o preenchimento de lacunas genéticas dos dinossauros com DNA das rãs apenas como ferramenta técnica neutra. Não consegue conceber que cada fragmento genético carrega história evolutiva inteira, adaptação de 300 milhões de anos, capacidades emergentes que podem ativar-se em condições imprevistas. Ou seja, ele está cego para o potencial de autonomia e desgoverno desse gene. A crença em uma natureza passiva, apenas esperando o humano manipulá-la, é tanto que ele não concebe a possibilidade de que a falha do seu projeto venha justamente dela. A segunda cegueira, dependência invisível de Nedry. Na sala de controle, Raymond diz literalmente: "Nossas vidas estão em suas mãos", que está literalmente com as mãos sujas de Cheetos. Ele sabe que o sistema automatizado depende crucialmente de um especialista humano, mas não consegue ver isso como contradição fundamental do projeto de automação. Para ele, Nedry é um operador temporário até que os sistemas atingem a autonomia perfeita. Porque, da mesma forma que a natureza é tida como manipulável, a tecnologia é vista como neutra e se moldaria livremente ao ser humano. Tanto que não parece ser um problema para o Raymond dar salário de sobrinho que entende dos computers para o cara que montou um sistema de bilhões de dólares. A terceira cegueira é marcada pela ideia de que dinossauros seria uma natureza pura. Raymond observa brachiossauros pastando, experimenta a confirmação de que ressuscitou natureza autêntica. Mas seus dinossauros nunca foram naturais. São híbridos desde a origem, misturando DNA pré-histórico com biotecnologia contemporânea, comportamentos instintivos com ambiente artificial, temporalidade de 65 milhões de anos com pressões comerciais do século XX. Essa cegueira não são acidentes, são condições estruturais que permitem aos modernos funcionar. É necessário que o Raymond não veja que os diversos passos, a engenharia genética, a mão de obra tecnológica e o próprio uso da natureza fazem diferença no produto final. Em termos de Bruno Latour, é considerar que esses passos são intermediários para o final, e não mediadores, que em alguma medida moldam um processo. Mas existe uma outra forma de lidar com a natureza, e ela pode ser vista no
Ian Malcolm, que representa o que Latour chamaria de crítico não moderno, aquele que compreende que a natureza e cultura sempre estiveram misturados, e é necessário agir considerando explicitamente essa condição. No laboratório, Malcolm não experimenta fascinação diante da maravilha técnica, experimenta reconhecimento da impossibilidade constitutiva do projeto moderno. Ele basicamente meteu: eu avisei. Quando o geneticista explica que o controle populacional ocorre através da modificação cromossômica, Malcolm imediatamente antecipa: a vida encontra um jeito. E essa não é uma frase otimista sobre resiliência vital, ou qualquer papinho de coach. É a constatação da inadequação das tentativas modernas de dominação total. Malcolm aplica a teoria do caos ao contexto em que ele se encontrou. Sistemas complexos sempre produzem emergência não antecipável. Durante o debate no jantar, onde o filme desenha os conflitos para que o público enxergue o que está em jogo, Malcolm formula uma crítica que atinge não só o parque, mas o próprio projeto moderno. Ele leva o argumento ao centro do problema e cita a frase que desmonta o otimismo técnico de Raymond: vocês estão tão preocupados se podiam que não pararam para pensar se deveriam. Essa frase não é só um alerta moral sobre o excesso de confiança humana, nem um sermão sobre prudência tardia. É, na verdade, uma crítica ontológica. Malcolm aponta exatamente o que o Latour chamaria de mediadores, elementos que transformam o processo, mas que o olhar moderno insiste em tratar como meros intermediários, aquilo que não faz diferença nesse processo. É por isso que Raymond responde sempre com "nós controlamos", como se controle fosse equivalente à justificativa. Enquanto Raymond confia na previsibilidade técnica, Malcolm lembra que sistemas vivos amplificam um menor desvio. A vida encontra um jeito. Não por vitalismo, mas porque o mundo nunca se comportou como um mecanismo. O jantar assim vira uma espécie de tribunal filosófico da modernidade. O poder de fazer algo cresce muito mais rápido do que a própria reflexão sobre o que fazer implica. Malcolm funciona cinematograficamente como um coro trágico, comentando a ação principal de um ponto que os personagens não alcançam, mas que a audiência consegue acompanhar. Ele articula para nós, espectadores, significados que Raymond não consegue perceber, preparando o público interpretativamente para os eventos que confirmarão suas previsões. E aqui o filme usa um recurso clássico, a ironia dramática. Nós sabemos que Malcolm está certo. Raymond não faz ideia. E dentro da lógica moderna que ele acredita, nem poderia saber. O que torna Malcolm profético não é clarividência, mas a compreensão de como funcionam as redes de mediação, aquilo em que cada etapa do processo altera o produto final. Ele sabe que modificação genética não elimina imprevisibilidade, ela apenas concentra essa imprevisibilidade em pontos específicos, pontos que às vezes são cegos no primeiro momento, mas que podem se manifestar de formas bem mais dramáticas depois. Para Malcolm, cada intervenção técnica no sistema vivo introduz uma novidade não controlável, uma novidade que pode se ativar quando certas condições ambientais a convidam a emergir. A profecia se cumpre exatamente como previsto. Grant encontra cascas de ovos na selva e conecta imediatamente com seu conhecimento de que algumas rãs mudam de sexo em contextos monossexuais. A vida encontrou um jeito. A natureza saiu do controle da cultura. Esse momento funciona como a confirmação empírica da análise teórica que Malcolm articulou lá no laboratório. Malcolm previu que tentativa de controle populacional produziriam efeitos não intencionais, porque a vida sempre excede as categorias que tentam contê-la. A reprodução autônoma que Malcolm antecipou está agora se estabelecendo, criando uma população independente, crescendo além do controle humano. Malcolm estava certo, torna-se o reconhecimento explícito de que o problema já estava no laboratório, desde o início, não como uma falha técnica específica, um detalhe que escapou, mas como uma impossibilidade estrutural do próprio projeto de controle total. Entre as duas perspectivas, a de Malcolm é a mais correta do ponto de vista antropológico. Mas como ela se mostra correta? É aqui que chegamos ao coração do filme. Como entidades criadas como objetos passivos acabam desenvolvendo agência própria e escapando ao controle de seus criadores. O dito no próprio vocabulário do filme, como os dinossauros deixam de ser atrações de um espetáculo consumido pelos visitantes para se tornarem agentes que ditam suas próprias regras,
Regras bem destrutivas, no caso. Spielberg mostra isso cinematograficamente de forma precisa. É o que Latour chama de transferência de agência. O momento em que não-humanos assumem protagonismo na própria história. Não é magia, não é moralidade, não é punição. É a revelação de que tecnologia e a natureza nunca foram objetos. Podemos tomar a cena do ataque do T-Rex como uma análise visual dessa transferência de agência. Começamos com humanos posicionados como observadores seguros, dentro de veículos automatizados, aguardando o tour programado de um dinossauro contido em um paddock seguro. Percebeu que aí projetava-se a ideia de tecnologia permitindo um usufruto absoluto da natureza? Esse é o projeto moderno. Mas assim, se tudo desse certo, não teria filme. Após o desligamento de energia e dos equipamentos de segurança, o T-Rex quebra a cerca não eletrificada e inverte completamente a relação. Enquanto na falha a tecnologia se revela essencial, um mediador no sentido laturiano, quando ela cai, a natureza se impõe imediatamente no tecido das relações. Você foi ao zoológico e descobriu que virou atração, ou refeição. Observe como Spielberg filma essa inversão. Os planos cinematográficos seguem a transformação. A câmera, que inicialmente observa o dinossauro a uma distância segura, já não mostra, mesmo nesse começo, que ele é incontrolável. Mas quando a situação vira, a câmera também vira. Ela passa a seguir o predador ativo, o T-Rex, caçando presas humanas vulneráveis. O dinossauro ganha protagonismo visual na mesma medida em que os humanos perdem o controle da situação. O que estamos vendo não é apenas predação animal, é emergência de agência que excede programação original. T-Rex não responde a comandos, incentivos ou tentativas de manipulação, mas sim opera conforme lógica biológica, que humanos podem apenas tentar compreender. Na cozinha, os Velociraptors demonstram inteligência tática emergente, que Mundon, o brother com roupa de safari e shortinho, havia previsto. Eles coordenam emboscadas, usam reflexos em superfícies metálicas para localizar presas, testam estratégias e respondem às ações das crianças. Comportamentos que não foram programados geneticamente, mas surgiram através de interação com o ambiente tecnológico criado por humanos. Essa é a contradição que o Raymond não consegue ver. Cada solução técnica cria novas vulnerabilidades. Cercas elétricas projetadas para conter dinossauros tornam-se obstáculos mortais para humanos quando a energia falha. Automação que deveria eliminar riscos humanos concentra riscos humanos em pontos únicos da falha crítica. Nedry, como ponto de passagem obrigatória, revela dependência extrema, disfarçada de autonomia técnica. Quando Nedry executa sabotagem, usa precisamente acesso privilegiado que sistema automatizado lhe concedeu. Sistemas de segurança desligam em cascata, cada proteção vira exposição quando condições técnicas se invertem. Tempestade intensifica vulnerabilidades através de múltiplos caminhos simultaneamente: comunicação perdida, transporte possível, energia instável. Elementos externos revelam-se internos ao sistema. Ilha isolada deveria garantir contenção, torna-se armadilha quando contenção falha internamente. O que vemos é a lei fundamental da mediação. Mediação nunca é transmissão pura, sempre transforma. Cada tentativa de resolver problema através de mediação técnica introduz novas variáveis não controláveis. T-Rex rugindo com a faixa escrita quando os dinossauros dominavam a Terra, oferece síntese perfeita. A faixa representa a promessa, que dinossauros seriam um espetáculo controlado. T-Rex rugindo triunfante, com ela passando por ele, representa a reversão completa. Artificial tornou-se natural. Objetos tornaram-se sujeitos. Dinossauros tornaram visível que separação natureza-cultura é um trabalho ativo, não dado natural. Mostram fragilidade das categorias que pareciam sólidas. Forçam reconhecimento de que sempre vivemos em redes que misturam humanos e não humanos. O Jurassic Park de Raymond não falha por erro técnico. Falha porque o projeto moderno de separação total entre natureza e cultura é impossível estruturalmente. Dinossauros provam na base da força bruta que jamais fomos modernos. Sempre vivemos em redes híbridas, onde humanos e não humanos coexistem e se interligam. Nós representamos erroneamente nossa condição através de categorias que nunca corresponderam à realidade, como se nós pudéssemos viver sem depender da natureza e da tecnologia que criamos. A questão aqui não é abominar a modernidade, mas sim vermos que há de ilusório no discurso dela, antes que essa ilusão nos coma.
Música